um grande apoiante dos Mambas, pois não? Boa noite. Boa noite, primeiro Carlos. Agradecer pela oportunidade que é concedida. Saúdo todos aqueles que se encontram por detrás das câmeras. E esta minha saudação ela é extensiva para todos aqueles que se encontram por 4 cantos deste planeta Terra. E vamos juntos analisar tudo aquilo que me convém que seja analisado. Certo, Muito os obrigado. Mambas vão defrontar amanhã os Camarões. Eu perguntava se esta cobra vai picar o camarão ou é o camarão que de alguma forma fará uma maracutaia qualquer para derrotar uma cobra Mamba. Olha, primeiro dizer que uma vitória é sempre bem-vinda, traz aquilo que é a autoestima, carrega aquilo que é o bom sentido do patriotismo a nível dos nossos jogadores. Mas é preciso primeiro compreender aquilo que nós queremos como seleção. A seleção está de parabéns, Chiquinho está a fazer um enorme trabalho, é visível isso. Nós sabemos que o nosso país é aquele que vive vários critérios, mas não pela positiva, pela negativa. E isto tem afundado aquilo que são os projetos a nível de vários setores de desporto. Não falo somente do futebol, mas falo do atletismo, falo do boxe. Boxe também, graças a Deus, está num bom caminho, mas também falo do handebol, falo do futebol de praia. Ou seja, o desporto no seu todo, no nosso país, carece de uma revitalização. Mas indo concretamente para aquilo que nós aqui estamos a tecer como comentários, que é o próprio futebol, há que reconhecer aquilo que é o trabalho que o Chiquinho está a fazer, mas nós não podemos nos cingir por obras do acaso. É preciso que nós tenhamos aqui, a nível do campeonato doméstico, um campeonato sólido, profissional, para que Moçambique não somente vá ao CAN por causa de um selecionador nacional. É preciso que haja um projeto de seleção para que Moçambique seja um cliente assíduo a nível das altas competições do continente africano. Porque se nós tivermos só o treinador com a magia de levar a seleção para estas competições, ou seja, a melhor competição e a maior competição a nível do continente africano, estamos a dizer se este selecionador amanhã não fizer parte da equipe técnica, ou seja, não ser o head coach, o treinador, isto vai minar aquilo que é o desejo da seleção fazer-se dentro deste campeonato chamado Campeonato Africano de Futebol. Mas para isso é preciso que venhamos profissionalizar aquilo que é a nossa Federação Moçambicana de Futebol, é preciso que venhamos profissionalizar o nosso Moçambola, porque o nosso Moçambola é o mercado, é a montra que traz os jogadores para o nosso Campeonato Africano de Futebol. Porque se nós estivermos numa situação de não olhar a origem dos jogadores, isto vai minar. Ficamos durante muito tempo sem levar a nossa seleção ao CAN. Chiquinho Conde veio, trouxe a seleção 2 vezes consecutivas ao nosso CAN, isto já é um marco histórico. E hoje a nossa seleção acaba se qualificando. Então, para que isto seja ato subsequente, cíclico, que a nossa seleção sempre esteja a visitar este campeonato e visitando sempre este campeonato africano de futebol, naturalmente que nós vamos começar a ter tendências de ir para o CAN, porque tudo é um processo, mas para que este processo venha a surtir efeitos, é preciso que os nossos clubes a nível do Moçambola venham se profissionalizar e a Liga Muçulmana de Futebol seja uma liga consolidada com aquilo que são os planos que a CAF pretende que nós venhamos ter campos de futebol em altura, ter aquilo que é o meio ambiente que se pretende para formar os jogadores em altura, porque todos esses fatores conjugados vão trazer aqui um resultado benéfico para a nossa seleção, porque nós não podemos ter hoje um Domingues e depois de amanhã ter um Jenny Catamo e desaparecer. Um exemplo concreto, nós tivemos a Lourdes Mutola como uma campeã olímpica, desapareceu. Por que desapareceu a Lourdes Mutola? Desapareceu porque não houve um trabalho de base. A Lourdes Mutola caiu como se fosse uma paraquedista para o atletismo e desapareceu. Então, no futebol, nós também temos tido estas fraquezas de ter um jogador de grande nível, de grande cobiça a nível mundial e de repente desaparece e ficamos na escassez. Então, é preciso que Moçambique venha trabalhar a partir das escolas de formação, iniciados, juvenis, júniores até sênior. E o nosso campeonato não pode ser um campeonato amador, onde não há salário. A Liga Muçulmana de Futebol deve ter uma postura, deve impor para com que as equipes elas sejam profissionais, sejam sérias, porque jogar futebol significa dizer mercado de empregabilidade. Jogar futebol a nível do Moçambola... Criação de empregos.
Tem a ver com o emprego. A gente tem visto nos últimos tempos que o futebol está se a tornar uma indústria de fazer dinheiro. Então nós não podemos ficar a regredir naquilo que o mundo vai mostrar no que diz respeito ao próprio futebol. Então há uma necessidade do governo central, junto com aqueles que são os atores do desporto neste país, concretamente do futebol, que é o desporto, o rei que reside neste país e reside no mundo, para que nós venhamos ter aquilo que é o resultado. E não obstante, o futebol produz muito dinheiro e Moçambique não está a conseguir capitalizar esta área, porque nós já temos uma coisa aqui muito boa, Clemente Carlos, que é Deus nos conceder a graça de termos jogadores altamente bons por natureza. É uma questão só de pegar nesses jogadores e encaminhá-los. Graças a Deus temos a ABB, um projeto que está a vir, que tem acarinhado os jogadores, porque hoje o futebol profissional exige que o rapaz ou o adolescente entre nas escolas de formação com uma idade compreendida entre 6 e 7 anos de idade. Para quê? Para corrigir certos erros, para que quando for lançado ao mais alto nível, ele não venha a transportar erros de base. Isto é como um indivíduo que não fez o trabalho da escola primária, do ensino secundário, e depois quando entra no ensino superior, ele vai mostrar lacunas. Então no futebol não se diferencia disto: o domínio de bola, a abertura de jogo, a abertura das linhas, o fecho das linhas, jogar sem bola, tudo isso é lá atrás. E lá à frente nós só aparecemos para adaptar-se naquilo que é o modelo de jogo que o coach quer. O coach não vai lá, por exemplo, tu és admirado pelo teu futebol a nível nacional e és convidado para jogar na África do Sul. O coach que for te levar para a África do Sul não vai te ensinar a dominar a bola, não vai te ensinar a fazer passe de bola, mas ele sim vai lhe enquadrar naquilo que é o sistema tático e técnico da própria equipe. A base vem de casa. A base vem de casa. É isso que está a faltar em nós. Eu tive aqui uma oportunidade de estar com o Gonçalves Fumo, que jogou no Sporting Clube de Portugal. Ele disse claramente que Moçambique tem sido um lugar apontado para exportar muitos jogadores, mas infelizmente grande parte dos jogadores que vão para fazer teste em Portugal, que já não era para fazer teste, aquilo era uma entrada direta, mas porque já se sabe que Moçambique tem fragilidade, tem fraquezas naquilo que é a formação, na aposta de jogadores, e isto acaba atrasando aquilo que é o projeto. O que é que está a impedir esta formação de base para que tenhamos efetivamente um futebol top de gama? Eu creio que isto é falta de vontade daqueles que são os atores, os protagonistas do desporto neste país. Porque nós temos... Fala de vontade, é não querer, não querem. É verdade, porque o futebol já mostrou, o futebol mexe com todas as áreas dentro de um país, mexe com o turismo, mexe com aquilo que é a cultura, mexe com aquilo que é a moçambicanidade, mexe com aquilo que é o dinheiro, porque quando há futebol há muito dinheiro a circular. Marrocos está a ganhar muito com isto. Marrocos não somente está a realizar o CAN, mas também vai realizar o Mundial juntamente com Espanha e Portugal, fará ali um trio, quer dizer, está-se a investir em infraestruturas. Num passado muito recente, há bem pouco tempo, houve a geração Z a manifestar-se em Marrocos, exatamente porque os marroquinos estão a investir naquilo que são as infraestruturas, porque tu não tens como praticar um futebol de mais alto nível sem infraestruturas. E também aqueles que devem apoiar o nosso futebol, o que o governo tem que fazer? O governo deve mobilizar instituições privadas e até públicas, quando vierem para este país, mostrar que nós, como país, precisamos sim daquilo que é a vossa tributação, daquilo que é o vosso rendimento, daquilo que é o mercado de empregabilidade. Mas é importante que essas empresas, na responsabilidade social, venham abraçar aqui equipes que fazem parte de onde esta empresa está a explorar. Um exemplo muito simples, nós temos aqui a província de Inhambane, temos a Sazol. O que a Sazol faz pelo desporto em Inhambane? Mas a Sazol é uma empresa que muito dinheiro rende, mas em contrapartida a responsabilidade social não se vê. Então, na África do Sul, se for a ver Clemente Carlos, vai perceber que várias camisetes do futebol, tem vários lá patrocínios. O senhor viu na África do Sul, sabe o que eu estou a dizer? Aqueles patrocínios que estão ali, não estão ali à toa, estão a pagar. E se estão a pagar, estão a dizer que o clube rende por aquilo. Nós estamos num futebol hoje, onde o Estado da Machava, a pessoa vai para esse jogo do Ferroviário de Maputo e Machaquene. O Estado da Machava praticamente vai estar às moscas. Por quê? Porque não há motivação. É preciso com que aqueles que são os fazedores de desporto venham parar, analisar, refletir aquilo que nós queremos para o nosso futebol. É eufórico e eu estou, porque o Moçambique está a fazer história. Desde 1986, eu tinha por aí um ano e meio que Moçambique pisou pela primeira vez num campeonato de grande magnitude como este, e de lá para
para cá, Moçambique nunca teve uma qualificação para os oitavos de final. Mas também esta qualificação deve-se aqui a um belíssimo trabalho de Patrício Motsepe. O Patrício Motsepe, que é o presidente da CAF, que também é o presidente do Mamelodi Sundowns, ele apareceu e trouxe uma nova roupagem para este futebol, não só para o CAN, mas para a Liga dos Campeões Africanas. Nós temos visto aquilo que é o brilho, nós temos visto aquilo que são os incentivos, porque há bem pouco tempo, até o último CAN só iam 2 equipes, as 2 primeiras classificadas, mas hoje aumentou-se o número de equipes, o terceiro acaba indo. Mas aqui nós temos, primeiro, o jogo de Camarões. Camarões conseguiu ganhar, somou 3 pontos. Costa de Marfim conseguiu ganhar, somou 3 pontos. E há bem pouco tempo jogaram, empataram, somaram 1 ponto, 4 pontos. Moçambique perdeu no primeiro jogo da primeira jornada e conseguiu ganhar, somou 3 pontos. Mas temos já a última jornada. Porque se Gabão for a ganhar, Gabão soma 3 pontos, até então tem 0. E se Moçambique for a perder, Moçambique vai tornar com 3 pontos. Moçambique e Gabão vão continuar com 3 pontos. Então, aqui há um ponto não menos importante. Deve-se marcar golos, porque o que salva Moçambique para esta qualificação é o confronto direto, o número de golos. Fazer com o Faisal Bangal, o Gildo, o nosso número 10, que é o nosso do Sport Clube de Portugal, o Gianni Catamo. Eles devem ser fervorosos com a baliza, porque o número de golos não somente alegra quando goleamos, mas também quando nos encontramos numa situação de apuros. A calculadora entra em ação para perceber número de golos marcados, até se calhar número de golos que nós também sofremos. Então, isto é importante para que haja aqui aquilo que é uma motivação para a nossa seleção. O tempo aqui é muito curto, Clemente Carlos, mas há uma ginástica. A própria Federação Moçambicana de Futebol também deve ser profissional. E eu apelo aqui agora ao presidente Fisal Cidade, que tem um comunicador, tem um porta-voz, evite aparecer nas câmeras, porque acaba falando que não se deve falar e isto acaba trazendo o meio ambiente. Ele falou de $50. $50 para quem está a tirar do seu bolso não é pouco dinheiro. Ele está a oferecer do bolso dele. Não podemos nós confundirmos aquilo que tem que sair da Federação Moçambicana de Futebol, certo, e aquilo que está a sair do próprio bolso dele. São 3 mil e alguma coisa. Vale a pena, é dinheiro dele. Mas há que compreender que nós estamos numa situação que temos que analisar, filtrar tudo aquilo que nos vem à alma na qualidade de presidente da Federação Moçambicana de Futebol, para evitar aqui entraves, para evitar aqui aquilo que são imbróglios, para que não haja aqui uma opinião pública dificultosa, porque isto vai trazer um ambiente menos mal. Mas bem haja Moçambique, temos Camarões é possível ganhar, nós estamos em altura, temos jogadores altamente profissionais. Estamos de parabéns, não há dúvidas quanto a isto, mas o que eu estou a tentar dizer aqui, Clemente Carlos, nós não podemos, vou usar aqui uma expressão um bocadinho antiga, não podemos tomar. Não, Moçambique deve fazer parte deste campeonato africano sempre que nos for possível, mas para isto é preciso que se faça um trabalho de base. O nosso Moçambola está fraco, e se o nosso Moçambola está fraco, não tem como trazer resultados. Olha, por exemplo, para os clubes que traziam aqui grandes futebolistas, como é que está a Machaquene hoje? Como é que está a Desportivo hoje? Aliás, o vice-capitão e o capitão vem do Grupo Esportivo de Maputo, fala do Mexer, é Grupo Esportivo de Maputo. Falo do próprio Domingues. Tudo bem que ele veio do Estrela, depois foi cair no Esportivo de Maputo, mas o Esportivo de Maputo é que fez um trabalho afincado para que Domingues hoje tornasse um grande jogador. Então, para dizer que o Esportivo de Maputo, como as últimas cartadas, conseguiu nos oferecer Domingues, conseguiu nos oferecer Mexer Setói, e depois de vários outros jogadores, como Tico Tico, Tomás Nguana, e vários outros jogadores. Então, para isso é preciso também com que todos aqueles que querem ver o nosso desporto a fluir. Nós, na altura, tínhamos a Copa Coca-Cola. A Copa Coca-Cola moldava, trazia aqui vários talentos para o futebol profissional, para o profissionalismo do nosso futebol. Mas hoje eu não sei onde é que anda a Copa Coca-Cola. A própria Sobec, que vários jogadores, eu próprio joguei Sobec, joguei Bebec, que vários jogadores que o campeonato nacional recebia e conseguia capitalizar para a seleção nacional, hoje já não existe este campeonato. Era um campeonato, quando chegávamos na época das férias, do ano letivo, éramos submetidos a este campeonato. Não obstante, os bairros, hoje nós não temos campos recreativos onde
os meninos vão lá jogar e vai se descobrir lá talentos do nosso futebol. Quer dizer, aqueles lugares onde eram campos de futebol, hoje tornaram-se em centros comerciais, tornaram-se em mercados, já não olham para aquilo que é o desporto. Bairros históricos aqui neste país, como o bairro de Machaquene, bairro Pulana Caniço, bairro de Chamanculo, e são estes bairros que transformavam aqueles meninos em grandes jogadores. Hoje aqueles bairros estão a transformar bandidos, estão a transformar bêbados, porque a questão do futebol deve haver um acompanhamento, Clemente Carne. Em qualquer parte do mundo, as academias, elas existem exatamente para dar o acompanhamento Os mesmos bairros que eram uma espécie de um berço de criação de estrelas futebolísticas, hoje em dia só albergam, como diz, jovens que infelizmente têm comportamentos desviantes. Olha, tem talentos. Tu vais para o bairro Pulana Caniço. Ainda brotam bons talentos. Ainda brotam bons talentos, mas o que acontece? Não há um acompanhamento. Okay. As academias, elas vêm exatamente para proteger, blindar esta pérola que se vê a quilômetros e quilômetros de distância, porque nós temos que ter lá aqueles que são os professores, os coaches, que têm uma capacidade de ler. Que temos aqui... em Moçambique uns bons scouts para fazer esta identificação? E é aquilo que eu dizia, que tem que ser um trabalho multifuncional, tem que ser um trabalho aqui multidisciplinar, cada um atendendo aquilo que são as suas responsabilidades. Eu quero acreditar que nós temos alguns bons coaches aqui neste país que podem fazer esse trabalho, mas é preciso que haja incentivo, é preciso com que a Federação Moçambicana de Futebol, juntamente com o Ministério da Juventude e do Desporto e vários outros players, sentem e trabalhem e atuem naquilo que é o objetivo que se pretende para este país. Porque tu não tens como trazer jogadores para o Moçambola se nos bairros não existem campos. É preciso que nos bairros hajam campos, porque é ali onde a gente visita jogos escolares. Olha, no Brasil, em Portugal, os jogadores não vêm da faculdade ou não vêm dos edifícios, muitas das vezes. Os jogadores vêm dos bairros, vêm daqueles lugares onde muitas das vezes tem aquilo que é uma cesta básica reduzida, onde não há uma família. Os bairros mais pobres. Os bairros mais pobres, menos rentáveis. É ali onde os jogadores vêm e trazem resultados para os clubes e trazem resultados para a seleção nacional. Agora, enquanto nós não motivarmos, não como é que esses bairros espaços... pobres do Brasil conseguem lapidar estas pedras preciosas se os bairros são pobres? Onde é que vem essa infraestrutura ou este aparato todo para identificação de talentos? É uma seriedade, porque Brasil, nós sabemos o que é Brasil, nós nascemos e encontramos Brasil a fazer histórias no futebol. É verdade que Brasil também em algum momento parou no tempo. Vou dar aqui um pequeno só toque. O que acontece com o Brasil? Brasil durante muito tempo teve a sua hegemonia no futebol mundial, mas a Europa adotou um sistema de futebol que já não se enquadra com o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é um futebol de mais samba, de mais contacto de bola com o jogador. Agora o futebol europeu já não, já é um futebol mais aberto, um futebol mais objetivo, um futebol de trazer resultados. Por isso que hoje o futebol tornou-se uma indústria de fazer dinheiro, porque hoje já não se pergunta, Clemente Carlos, quem jogou bonito, não, é quem ganhou o jogo, porque entende-se e subentende-se que o futebol é trazer resultados, não só do ponto de vista de alegria para os adeptos e da massa associativa, mas também para aqueles que financiam dinheiro. Eu disse aqui há bem pouco tempo, na África do Sul, se tu fores a ver as camisetes dos atletas, tem vários patrocínios ali. Aqueles patrocinadores ali estão a investir dinheiro, mas precisam de ver aquele dinheiro a voltar. Esse dinheiro, ele volta de várias maneiras. Os campos devem estar cheios. Como fazer o campo ficar cheio? Então, Brasil tem esta responsabilidade. Lá o futebol é profissional. Nós temos o Vasco da Gama, temos o São Paulo, temos o Corinthians. Estes clubes aqui vão lá para os bairros recônditos, onde as condições muitas das vezes não são boas. E muitas das vezes é nestes bairros onde as condições não são boas, porque o futebol é um desporto muito fácil de praticar. Tu queres um espaço, colocas uns 2 caniços e pronto, já estão lá a jogar futebol. Uns põem camisete e outros sem camisetes e já se identificam e começam a jogar. Agora, nos bairros acelerados ou bairros com maiores condições, muitas das vezes eles têm várias outras diversidades de
desporto, como natação, como basquetebol, e muitas vezes esse tipo de desporto não se pratica lá nos bairros. Por quê? Porque não é fácil alguém ter que apostar, um pai que tem problemas sérios de salários, ter que apostar num filho na natação. Então, nesses bairros explora-se mais o futebol. Então, isso já é subejamente sabido, e esses indivíduos vão para esses bairros, tem olheiros, e tem as conexões. Hoje em dia nós temos academias do Sporting Clube de Portugal, distribuída aqui por África, temos a academia do Real Madrid, distribuída um bocadinho por aqui por África. Então, isto acaba facilitando aquilo que é a vida de todos aqueles que têm uma visão de exportar jogadores para o grande mercado, que é o mercado europeu, porque o grande mercado de futebol, nesse preciso momento, quem domina o futebol mundial é a Europa. Quem está na Europa está a jogar em clubes não, em campeonatos como a Premier League, está a jogar campeonatos como a La Liga, está a jogar campeonatos como a Série A da Itália, a Liga 1 da França, está a mais alto nível. E são esses clubes que precisam realmente de jogadores que trazem este talento. Mas para isso é preciso que nós venhamos fazer um trabalho altamente profissional. Olha, por exemplo, para a África do Norte, aqueles países lá como Nigéria, como Costa do Marfim, aqueles jogadores, não porque são melhores que os nossos jogadores do Moçambola, não. O que acontece nesses países como Camarões, como Costa do Marfim, como Marrocos, como Argélia, como Líbia, estes países investem na formação de base, porque aqui não há magia nenhuma, é preciso investir em infraestruturas e investir na formação de base, porque não basta somente ter bons jogadores, é preciso que esse jogador ele venha se enquadrar naquilo que é o profissionalismo do futebol, porque ter um jogador que é maravilhoso em jogar, mas ele não está inserido naquilo que é a disciplina técnica e tática do futebol atual, infelizmente nós vamos perder talentos esses que vão se mergulhar no mundo das drogas, talentos esses que não terão um acompanhamento, porque o menino vai para uma escola de futebol, por exemplo, entra às 6, sai às 8 horas, e durante o dia o miúdo fica vulnerável, facilmente vai se meter nas drogas, facilmente vai se meter nas bebidas. Então isto requer um investimento a longo, médio prazo. Se calhar uma interação aqui com os estimados telespectadores em Antumbo. Vamos pedir também que venha o nosso colega disponibilizar o terminal a nível do rodapé para esta interação. Como podem perceber, o nosso comentador residente é também perito na matéria desportiva, futebol em particular, está aqui a deixar dados extremamente importantes. Temos ali o comentário do Calado que diz: Mano Clemente Cabros tranquiliza o Mano Hélio Antumbo. Diga o que apuramos no confronto direto com o Gabão. Em caso deles, depois não consigo ver o resto da mensagem, mas pede para tranquilizá-lo. Mas eu penso que o Antumbo sabe. Que já... Não, o que está em causa não é o confronto direto. O que está em causa é Moçambique teve a ousadia de marcar maior número de golos. É certo. Isto que nós pedimos sempre. Seja algo sim, sempre que tivermos oportunidade, porque chegou uma altura na vida. Temos alguém, então. Alô, muito boa noite. Afinar o volume, por favor, do seu receptor. Por favor, o volume. Alô, boa noite, com quem falamos, de onde nos fala? O nosso sonoplasta, o pacato, não perdoa. Nós estamos a pedir o telespectador, mas tudo bem, vamos fazer aqui novamente o pedido a todos quanto queiram ligar para nós, para que tenham cuidado de afinar o volume do seu receptor. Nós sabemos que anima, é emocionante ouvir pelo escutador simultaneamente na TV, mas há aqui uma interferência de som que não permite que esta conversa aconteça na qualidade desejada. Portanto, pedimos que venha se desfazer do volume da sua TV para ouvir-nos unicamente pelo auscultador, e esta comunicação vai fluir sem nenhum sobressalto. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. O seu volume primeiro, papá. Tem que afinar o volume. O seu nome, de onde nos fala? Sou Rosário. Seu Rosário. Seu juízo. Matola. Ainda não afinou o volume. Lá está, o sonoplasta não perdoa. Bom, mas quero crer que a linha caiu, não vou culpar sempre o colega. Pode ser que a linha tenha caído, mas eu vou repetir aqui o meu pedido. Quem ligar para nós
tenha por favor o cuidado ou de afastar para um outro cômodo da casa que não tenha interferência, portanto, sonora, ou simplesmente afinar ou desligar o seu receptor para que esta comunicação venha a fluir. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, boa noite. Com quem temos o prazer, de onde nos fala? Maculuvi, quem fulano. Muito bem, sou Maclubi. O seu juízo, meu amigo? Temos que parar de falar muito e dar os parabéns aos Mambas, dizer que a nossa seleção está muito boa, Ok. está de parabéns, darmos força, muita força à nossa seleção, porque eles fizeram por merecer a vitória Ok. e a qualificação está lá, já foi feita Certo. e agora é só seguir à frente. Certo. Portanto, não concorda com este chicote que estamos a dar aqui aos Mambas aqui nas telas? Não. Não concorda com o chicote? Está Não bem, está bem. concordo, Cada não opinião é válida. concordo, porque estamos aqui a tirar o mérito àqueles miúdos que fizeram tanto Certo. para estar ali. Certo. Muito obrigado, Mano Maclube. Votos de boas saídas e também de boas entradas. Que Deus abençoe a si e a família. Obrigado. Para trás, Mano Maclube. Seguimos com linhas abertas. Pode sim ligar, deixar o seu parecer. Bom, o Mano Maclube deu-nos aqui um talzito. E então? Não, eu não estou a falar da seleção nacional, eu estou a falar Do futebol no do geral. futebol no geral. Ok. Se calhar ele está equivocado, futebol no geral. Agora, o homem que me responde ali, o que está a acontecer é este novo modelo da CAF interveio e possibilitou a qualificação do Moçambique. Porque hoje o terceiro já lhe dá a possibilidade de fazer parte dos oitavos. Alô, alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem temos o prazer de onde nos fala? A falar com uma sorrir, João. Oh, Mano Massurir, o nosso amigo aqui em estúdio que hoje não veio. O seu juízo, meu querido. Tudo bem. Eu queria primeiro endereçar as minhas saudações ali, extensiva ao ilustre Nhantumbo, que está ali do lado, não é? Eu virei aqui Bom. um espantalho qualquer. Ligou e logo começa com o Nhantumbo. Está Eu tudo bem, fiquei está tudo bem. relegado ao Consigo segundo observar plano. daqui que está tudo bem deste lado. É só para descontrair. Tudo bem, tudo bem. Eu queria só tranquilizar ao ilustre, Nhantumbo, que ficasse tranquilo, não é? Passo a repetição, que a seleção nacional não vai ser beliscada de jeito nenhum, independentemente do resultado que for acontecer, por parte do jogo, portanto, de Camarões contra a Costa de Marfim, assim como Moçambique contra, portanto, Camarões, ou Gabão contra a Costa de Marfim, independentemente do resultado que for acontecer aqui, Gabão já está eliminado e Moçambique já está apurado. Só que o que Moçambique pode fazer neste exato momento é jogar para melhorar a sua posição. Isto é, Moçambique tem a possibilidade de chegar aqui ou de ser apurado como o segundo classificado do grupo. Mas de certeza que já está apurado, não há mais volta. O Gabão pode até ganhar 5, 6, 7, 8, 20 a 0 contra a Costa de Marfim, isso não muda nada. No final de tudo, o Gabão já está eliminado e Moçambique já está apurado. E sobre o Tatal, que os ilustres estão a dar ali, é um bom Tatal, porque nós temos que rever esse todo aparato do ponto de vista desportivo. Não podemos só olhar para o resultado que tivemos hoje e ficar confortáveis, porque na verdade nós temos que nos preocupar a fundo. Se hoje temos o Domingues, temos que nos preocupar em ter outro Domingues amanhã para podermos substituir o Domingues de hoje. Temos que lutar para trazer os mais gênios, trazer os mais Renildo de Mandava, para poderem substituir esses, caso, portanto, estejam em estado, portanto, de não contribuir mais para a nossa seleção. Porque hoje em dia nós vimos muitos jogadores da seleção nacional que, outrora, acabaram ficando fora, portanto, da conjuntura futebolística por conta das questões que tanto têm a ver com a logística, têm a ver com as próprias políticas desportivas. Então, aqui não queremos estar numa situação em que amanhã, hoje, estamos apurados para o CAN, estamos apurados para a fase eliminatória e temos que passar aqui mais 50, 100 anos sem termos que passar para outra fase, porque os Jânio Catamos, porque os Domingues e os Renildo Mandava já não existem na seleção. Tem que haver aqui um trabalho de base, na verdade, a nível da Liga Desportiva do Estado de Futebol, para não termos situações de que o Moçambola teria sido interrompido três jornadas antes do fim do campeonato. Portanto, é uma situação muito dolorosa que temos que reaver. Houve uma contradição aqui, porque no mesmo dia que o Presidente da República ele fez a missão, no que diz respeito que de jeito nenhum o Moçambola poderia parar por questões financeiras, e infelizmente houve um discurso contrário por parte da Liga
desportiva, tanto a Liga Moçambicana de Futebol, que veio a contradizer aquilo que era o discurso da sua excelência, e o Moçambola foi parado ou foi encerrado 3 jornadas antes de encerrarem o campeonato. É uma situação muito complicada que precisamos rever as políticas desportivas, porque na verdade o desporto é um emprego, o desporto, portanto, é uma fonte que pode trazer muita conjuntura. Aqui estamos a ver hoje muitos jovens, conforme fez aí menção o ilustre Nhantumbo, que as zonas que traziam os grandes futebolistas, de onde vieram os Nicatamos, de onde vieram os Domingues, hoje são as zonas que trazem, portanto, jovens frustrados, são as zonas que albergam jovens, portanto, com vícios, infelizmente acabaram de se desviar, mas onde eram vistos como zonas que traziam talentos. Munhava, vamos para a Ferroviária da Beira, vamos ver, Munhava era uma das zonas que trazia tanto muitos jogadores, o Ronaldo mandava feito lá, o Dário feito lá, mas hoje em dia nós já não vemos grandes talentos a saírem desses bairros, subúrbios, infelizmente. Lá está. Muito obrigado, Massurir João. Contamos consigo, portanto, se possível amanhã ou mesmo o ano que vem, aqui, portanto, neste que é o seu espaço, na qualidade também de comentador, aqui do Faça o Seu Juízo. Bom, então, são vários comentários, várias ligações, até de qualidade que estamos a receber e que concordam, portanto, com aquilo que está aqui a deixar ficar relativamente ao caminho que o nosso futebol está a trilhar. Naturalmente, se nós, como país, pretendermos ter frutos, não podemos depender de obras do acaso. Eu não estou a tirar mérito. Eu congratulo-me com Chiquinho Conde, não há dúvidas. Ele tem sido um exímio. E com os seus pupilos também. E com os seus pupilos, naturalmente. A filosofia, a metodologia. E nós sabemos o que acontece dentro da nossa Federação Moçambicana de Futebol. Mas a ideia não é falar da federação. Ele está a conseguir vencer esses obstáculos, está a conseguir vencer estes imbróglios. Mas o que eu estou a tentar dizer aqui nós não podemos ir para o campeonato africano pausadamente. Nós temos que fazer parte deste festival do futebol africano recorrentemente. Mas para isto é preciso nós investirmos no nosso campeonato interno, é preciso nós olharmos para os nossos bairros. Os nossos bairros é o lugar onde nós conseguimos encontrar os talentos que vão hoje desempenhar funções como Drenildo Mandava, Jeno Catam. Se bem que temos um comentário no Facebook do Gideon que diz: essa maneira de qualificação não é agradável. Os Mambas devem jogar, não se qualificar à custa dos outros. É mais ou menos aquilo que dizia o Nhantumbo. Tudo bem, eu até percebo o comentário dele. Os Mambas não se qualificaram à custa de ninguém aqui. O que acontece, o senhor Gideon, presta atenção no que eu vou dizer. O que acontece é este festival do futebol africano abriu espaço para o terceiro bem posicionado, que é Moçambique, do grupo. Outrora só qualificavam-se 2 e Moçambique conseguiu esses 3 pontos. E Gabão, infelizmente, não somou tanto com Moçambique e não somou com Camarões. E Moçambique, por ter ganho o jogo de domingo, deu-lhe a possibilidade de ter 3 pontos. E isto dá-lhe acesso. Mas, outrora, isto não daria a possibilidade de Moçambique estar qualificado. Seriam aqueles 2 gigantes, que é Costa de Marfim, que é Camarões a qualificar. Mas isto não tira mérito a Moçambique. E outro ponto não menos importante. Por que Moçambique aparece diante de 2 gigantes? O pote, quando ele é sorteado, pegam-se as equipes de menor posição no ranking da FIFA, nesse caso da CAF, e coloca-se com os leões. Esses leões aqui têm a possibilidade de qualificarem-se, teoricamente falando, de qualificar-se diante de equipes como Gabão, como Moçambique. Teoricamente, mas hoje sabemos que o futebol é uma ciência. Hoje Costa de Marfim já não é aquilo que nos habituou. Hoje Camarões já não é aquilo que nos habituou. É possível sim nós mudarmos o figurino histórico do futebol moçambicano. Mas para isto, para não passarmos em situações de apanhar 2 grandes colossos, é preciso que Moçambique venha se posicionar no ranking da CAF. Porque as equipes que estiverem na cauda através de sempre... vitórias constantes. Exatamente. As equipes que estiverem sempre na cauda da CAF, infelizmente, sempre que forem para campeonatos iguais a esses aqui, a maior probabilidade é apanhar as equipes mais cotadas da CAF. Que é Costa do Marfim, Argélia, Gabão, Senegal.
Está a compreender? Por quê? Porque Moçambique se encontra lá como cauda. Então, Moçambique, se começar a subir, como está a começar a subir agora naquilo que é a sua posição a nível da CAF, vai também começar a ter aquelas equipes que deixou lá atrás, teoricamente. Porque é assim que funciona. E dá uma chance de batê-las. E dá a chance de batê-las e conseguir chegar onde nós pretendemos chegar. Mas para isto é preciso que haja um trabalho de base, porque hoje, Chiquinho, quando você vai embora, vai compreender que haverá problemas aqui no nosso futebol de novo. Porque o que Chiquinho está a fazer é um trabalho praticamente unilateral, não é um trabalho conjugado com as outras seleções de formação, sub-17, sub-15, porque o que acontece é, em países sérios, onde quer-se o futebol, que ele venha trazer resultados, faz um trabalho a partir das seleções de base até as seleções sêniores. Porque os jogadores, eles não caem do céu. São formados. Não do ponto de vista somente do clube, mas da própria federação. A federação já sabe que existe um miúdo sub-15 que está a desempenhar um bom papel e este miúdo, ele é acompanhado. Já tem um substituto direto do Renildo Mandava. Já tem um substituto direto vamos lá, do Jenny Catamo. Agora, se desaparece o Jenny Catamo, desaparece o Domingues, tu não estarás em altura aqui agora de mostrar-me alguém que tu percebes que vai desempenhar um papel igual ou a superior do Domingues. É disso que estamos aqui a falar. Nós precisamos de trazer um substituto legal. Nós olharmos e percebemos que Domingues é um jogador histórico, fez história e nós vimos há bem pouco tempo o que ele fez. Nesse jogo que ele entrou a titular, mostrou que os 42 anos não dizem nada. O que está em causa é o futebol. Considerações finais é muita força Moçambique, é possível sim nós derrotarmos os camaroneses, os leões indomáveis, é possível nós fazermos história, que acima de tudo a alegria deve estar no coração de todos os moçambicanos e vamos todos torcer para este Moçambique, porque é uma lufada de ar fresco que vai trazer para os moçambicanos que se encontram em apuros neste preciso momento aqui em Moçambique. Muito bem, muitíssimo obrigado ao Nhantumbo, o nosso convidado residente, a trazer então os seus dotes futebolísticos, a sua análise bastante madura e também, vamos dizer, assertiva em torno da campanha que os Mambas estão a ter a nível do CAN.